Olá, alunos. Então, estamos aqui agora nos hidrocarbonetos de cadeia ramificada, ok? Então, novamente uma charadinha aí. Então, ali você vai ter um nome, né, de um composto orgânico extremamente complexo, né? Então, não chegaremos a esse nível de complexidade, mas aqui só para vocês terem noção de como o nome de um composto pode ser, né, de um nome oficial. Aqui, caso vocês não saibam, é a molécula da cafeína, ok? Então, vamos lá. Mas vamos mais fácil, esquente não, se preocupe ainda não. Então, os hidrocarbonetos aromáticos, né? A nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos, elas têm um nome peculiar. Eles não seguem bem a regra da IUPAC, mas então cada anel aromático, ou cada composição de anéis aromáticos, ó, tem seu nome. Então, o anel aromático mais simples, que é o que mais a gente trabalha, é o benzeno. Então, toda vez que aparecer essa estrutura, podemos chamá-lo de benzeno. Aqui, ó, com 2 anéis aromáticos é o naftaleno. Com 3, nós temos, por exemplo, o antraceno, que é nessa configuração. Temos também, ó, o fenantreno, que é diferente, ó, daqui, ok? Então, não se estressem, o mais importante é esse aqui, ó. Esse e esse, né? São os cobrados. Então, as cadeias ramificadas. Quando é que vamos trabalhar? O que acontece com a cadeia ramificada? Então, primeiro tem o chamado grupo substituinte, né? O que é o grupo substituinte? É qualquer espécie que aparece substituindo um átomo de hidrogênio lá na cadeia normal. Então, eu tiro o hidrogênio da cadeia normal e eu posso colocar ali outro carbono, outra coisa qualquer. Aí isso eu chamo de grupo substituinte. No caso dos hidrocarbonetos, obviamente, é só estruturas de carbono. Esses grupos substituintes, eles também vão ter um nome, então eles vão estar detalhados no nome do composto, ok? Como a gente viu lá naquele nosso primeiro exemplo quando começou a aula. Então, a nomenclatura dele vai ter um prefixo, só vai usar o prefixo do nome do hidrocarbono que a gente já usa lá, e a terminação iu ou ila, né? Mais comum iu, ok? Então a gente vai ver, por exemplo, ó, um carbono apenas, como substituinte, fora da cadeia principal. O nome dele, um carbono é met, né? Então metil ou metila. Se são 2 carbonos, ó, tá vendo? 2 carbonos se ligando lá numa cadeia principal. Então é etil ou etila. Se forem 3 carbonos, aí eu tenho 2 conformações diferentes, então tem que ficar atento. O metil só existe um, o etil também só existe um, né? Agora o propil, com 3 carbonos. Então, uma possibilidade é esse do meio aqui, ó, se ligar à cadeia principal. O carbono do meio dos 3, né? Carbono secundário aqui dos 3, se ligar à cadeia principal. E outra possibilidade diferente é o carbono da ponta se ligar à cadeia principal. Então, eu tenho 2 estruturas diferentes do propil. Então, quando eu citá-las, eu tenho que diferenciar. Então, a essa estrutura aqui, eu adiciono o termo iso, junto, ó. Observe que ele cola. Isopropil, é uma coisa só. Então, iso quer dizer igual. Por quê? O CH se liga a 2 coisas iguais aqui, né? A gente representa por trás como se fosse um Y aqui, ó. Se ligando aqui, ok? O N-propil dá uma ideia de normal, de retinha, né? Cadeia reta. Esse N aqui é facultativo, é separado por hífen, ok? Então, N-propil ou simplesmente propil. Aqui não, tem que existir o isopropil. Esses 2 aqui, mais o etil e o metil, são extremamente importantes, são os mais cobrados. Aqui, para consulta, então os outros você vai treinando, vai consultando, né? À medida que são cobrados. Mas também vai ter que saber. Com 4 carbonos fora da cadeia, tem diferentes maneiras de colocá-los ao redor, se ligando à cadeia principal. Então, uma é o carbono do meio daqui, né? O secundário. O outro é lá na ponta, ó. Como a gente já viu, tem o N-propil, né? Então da ponta também. Aí eu posso mudar a configuração, ó. Continua sendo 4 carbonos. Agora se é esse aqui, tá vendo? CH2. Se ligando a essa estrutura. E a última possibilidade é aqui, ó, o carbono terciário aqui, né? Então todos são butis. Então qual é a diferença? Esse aqui, ó, está se ligando ao carbono na ramificação secundária.
Então, sec-butil. Esse aqui, igual o N-propil, é o N-butil. Esse aqui, tá vendo que é o isopropil, colocou mais um carbono fora aqui? Então, é o isobutil. E esse aqui está indicando o carbono aqui, ó, terciário, né? Então, terc-butil. Então, ou T-butil e aqui o S-butil. Ok? Então, tem que saber reconhecer essas estruturas aqui. São os substituintes, os radicais, né? Ou ramificações. Outras ramificações que você também tem que saber. O anel benzênico como ramificação, ele chama-se fenil. Se tiver um anel benzênico com CH2 antes, ó, se ligar aqui é a cadeia principal, é o benzil. Outras menos importantes, né? São os toluíns, penórtotoluil, metatoluil, paratoluil, depois a gente vai ver essa nomenclatura. O naftil, ó, se é esse carbono aqui, né? O primeiro carbono depois da emenda, qualquer um deles, é o alfa-naftil. E se for o segundo carbono depois da emenda, é o beta-naftil. Também são estruturas que esse aqui e esse aqui são importantes. Esses aqui depois vocês podem consultar se aparecer. Esses não, tem que saber. Ok? Então vamos lá nas questões. Nos compostos de fórmula, você tem aqui a estrutura, né? Os radicais circulares por 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Então é simplesmente para você identificar. Ó. Então esse radical aqui, ó, quantos carbonos tem nele? 1, 2, 3, 4 carbonos. Então é um dos butis. Ok? Se é um dos butis, aqui, ó, tá vendo que esse carbono aqui, tirando que ele se liga à cadeia principal, não é o carbono terciário dentro da ramificação? Então esse aqui é o terc-butil. Esse aqui, o 2, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos também. Então também é um butil, mas qual deles? É o sec-butil, né? Ó, o 4, 1, 2, 3, 4, alinhados. Então é o N-butil. E 1, 2, também 4 carbonos, ó. Que se liga a esse carbono aqui que é o isopropil. Então esse aqui é o isobutil. Ok? Então aqui é a resposta à letra D, ó. Terc-butil, sec-butil, isobutil e N-butil. Beleza? Então só praticar, treinar. Faça aí, aquele tempo. Dá o pause. Agora vamos lá. Suponha que o carbono assinalado com um círculo tenha 3 valências cortadas, liberando assim os radicais numerados por 1, 2 e 3. Então ele está dizendo aqui que ele quer saber quem são essas ramificações aqui, nesses radicais aqui separados aqui tudo, ó, ao redor desse carbono. Ele não quer esse aqui, quer esse e esse. 1, 2 e 3. Então separando aqui, ó, esse aqui a gente não tinha visto, mas é importante também, ó, o etenil ou vinil, né? Que tem uma dupla no meio. Então, o fenil é o anel benzênico, o vinil é o C-dupla-C. E aqui o bom e velho isopropil. Ok? Então, gente, é só consultar até se familiarizar. Depois não, depois você pega o jeito. Agora sim, uma vez que eu sei identificar os substituintes na cadeia, então agora vamos lá para identificar a chamada cadeia principal. Ok? Então, dado uma sequência de uma cadeia carbônica, né? Dentro dessa cadeia carbônica, se ela tem carbonos terciários ou quaternários, eu digo que é uma cadeia ramificada. Então eu tenho que separar o que eu chamo de cadeia principal das ramificações, né? E como é que eu vou fazer isso? Então existem regras para isso. Então a primeira regra você tem que seguir nessa ordem. O maior número de insaturações. Então a cadeia principal ela tem que ter as ligações duplas ou triplas, ok? Entre os carbonos. Então onde passar, você vai traçar uma linha, né? Lembra que a cadeia normal você passa uma linha seguindo todos os carbonos? É que nem achar aqueles caminhos em revistinha de passatempo, né? Aqui também é um ótimo passatempo. Aqui na verdade é o maior número de átomos de carbono possível, ok? E por último, está invertido aqui, é o maior número de ramificações, ok? Então, primeira coisa, você vai ver onde tem as duplas ligações. Então, onde tiver as duplas ligações, não é o caso aqui, né? Não tem dupla. Se tivesse uma dupla aqui, eu sei que a cadeia passaria por aqui, por exemplo. Ou aqui, tivesse uma dupla aqui, ela ia sair daqui, ok? Depois, o maior número de átomos de carbono, né? E por último, quando empata o número de carbonos, é que eu passo para essa aqui, que é o maior número de ramificações possíveis, como a gente vai ver. Então, vamos lá.
Se eu pegar essa cadeia principal aqui, ó, observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu viesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que empatou? Ó, contando de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reto 6. Se eu subir 6, se eu descer 6. Observe que empata muito. Mas se eu dobrar aqui, ela terá uma única ramificação, que seria isso tudo aqui, ó, com 4 carbonos. Como eu vou reto, ela tem o quê? 3 grupos de ramificações, ó, de substituintes. Então observe que ela indo reto tem o maior número de ramificações possíveis, porque empatou o número de carbonos. Se tivesse um carbono a mais aqui, não me interessa. O maior número de carbonos que iria prevalecer, ok? Mas então aqui a cadeia principal é essa cadeia reta, circulada aqui, ó. Esses carbonos que ficaram fora fazem parte da cadeia carbônica, mas não fazem parte da cadeia principal. Elas são as ramificações, ou substituintes, ok? Olha esta cadeia aqui. Então você tem, ao olhar a cadeia, como é que você vai ver a cadeia principal? Primeiro você achou uma dupla aqui, ó. Então a cadeia principal vai vir por aqui. Aí você vai ver as possibilidades, aqui nem seguiu a estrada. Ou eu viro para a esquerda ou eu viro para a direita. Obviamente para a direita tem mais carbonos. Lembra que tem outra prioridade. Se tivesse uma dupla para cá, então eu teria que obrigatoriamente virar para a esquerda. Não interessa o maior número de carbonos, me interessa a dupla. Mas não tem, então vou virar para a direita. Então vou descendo aqui, ó, vou seguindo uma linha, nem uma estradinha. Aqui eu desço, ó. Se eu vier para cá só tem um carbono, se eu vier para cá tem mais carbonos. Então a cadeia principal, ó, é essa aqui. Tá vendo? Então tem que treinar a achar a cadeia principal. Então ela tem 8 átomos de carbono. Por enquanto vamos só achar, depois a gente vai trabalhar os nomes. Olha essa estrutura aqui, só tem ligações simples. Então aqui eu tenho que achar o maior número de carbonos. Se empatar, o maior número de ramificações. Então, obviamente, ó, olha os pontos de bifurcação, onde se separa. Aqui e aqui. Se eu vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu for reto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aumentou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está vendo que o maior número de carbonos eu vou fazer nesse caminho aqui? Então essa é a cadeia principal. Ok? Moleza, né? 7 átomos de carbonos. Aí voltamos lá àquela primeira estrutura. Então os grupos que não pertencem à cadeia principal eu chamo de substituinte. E o substituinte, a gente viu os nomes, ó. Com um carbono apenas. Qual o nome desse substituinte aqui? É o metil, ó. Esse aqui também é um metil. E esse aqui é um metil, 2 carbonos. Ok? Então quando eu for dar o nome do composto, eu tenho que dar o nome desses substituintes. Então tenho que identificá-los em cada parte ali da cadeia, né? E depois eu vou citá-los no nome do composto. Então, para dar o nome dos substituintes, eu novamente vou ter que numerar a cadeia. Observe que lá na cadeia ramificada, na cadeia normal, eu tinha que fazer a numeração para indicar a posição da dupla, porque não tinha ramificação. Agora, além de dupla, pode ou não aparecer a dupla, pode ou não também aparecer as ramificações. Então, eu tenho que numerar para indicar tudo, ou a dupla e ou a ramificação, ok? Em outras palavras, prevalece ainda a questão da dupla. A insaturação, ela tem preferência sobre a numeração na cadeia. Então aqui, ó, esquece os substituintes, a ramificação. A dupla ligação, ela está mais próxima dessa extremidade. Então eu vou ter que numerar a partir dessa extremidade. A escolha da extremidade é importantíssima. Lembre então que você tem que fazer duas coisas. Primeiro, selecionar a cadeia principal. E uma vez que você seleciona, numerar a partir de um ponto, de uma extremidade, a cadeia principal. Então, feito isso, olha essa cadeia aqui, a gente já viu ela. Então, a cadeia principal, você primeiro vai determinar a cadeia principal, né? Então, qual que é? É a reta mesmo. Não tem outro caminho que dê maior número de carbonos. Aí, segundo passo, vai numerar a cadeia principal. A numeração, você vai seguir a regra do menor número possível. Então você vai verificar aqui, ó. Se eu começo da direita, 1, 2, 3, aí vem a primeira ramificação. Se eu começasse da esquerda, 1, 2, 3, 4. Tá vendo que a numeração daria maior?
Então tem que começar da direita, ok? Na dúvida, você numera nos dois sentidos e vê qual é a menor numeração possível. Esta aqui no final é a regra. Mas aí a gente simplifica e fala, não, vê qual está mais próximo e já numera. Ok? Mas faz as duas numerações nos dois sentidos. Aí você tem certeza qual que vai dar a menor numeração para as ramificações. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é dar o nome dos substituintes, né? Esse nome, eu vou seguir a ordem alfabética do nome deles. Então não é o que aparece primeiro. Então primeiro vem aqui, ó, esse aqui é o metil e esse aqui é o etil. Então ordem alfabética, eu primeiro digo do etil, o nome dele, e o carbono que ele está. Depois o metil e o carbono que ele está, ok? Então destaquei ali, ó, como é que vai ser o nome desse composto. 3, ali no carbono 3 está o metil e no 4 está o etil, né? Só identificando. Então o nome do composto agora, 4 etil, ordem alfabética. 3 metil. Agora eu venho cá e esqueço que tem ramificação. Qual é o nome dessa cadeia aqui normal? Esqueço, já dei as ramificações. São 7 carbonos, somente ligações simples. Então o nome do hidrocarboneto da cadeia normal, hepta, hept, né? An e ó, heptano. Ok? Aqui, ó, eu posso desaparecer com H e fazer a emenda aqui, né? Então, metileptano, fazer tudo junto, ok? Ou escrever separado, as duas formas estão corretas. De novo, esse composto aqui, a gente já definiu que a cadeia vem esse caminhozinho aqui, né? Ó, maior número de carbonos. Numeração, vou começar a numerar daqui, né? Ah, separei, né? Numeração, que prevalece é a dupla. Não interessa a ramificação, se tem dupla, só se ela empatar, se ela estiver exatamente no meio, aí eu verifico o próximo item, que é a ramificação mais perto da extremidade. Agora eu vou lá, primeiro vou dar o nome aqui no carbono 2 tem o etil, aqui, né, no 3 tem o metil, aqui no 5, né, tem o metil. Então como é que eu dou o nome dessa estrutura? Primeiro, ordem alfabética. 2 etil, ok? O metil ele repete, ó, nas duas, aqui e aqui. Então eu cito junto, usando os prefixos de quantidade, ó, di, tri, tetra, penta, hexa, né? Quantos tiver, aqui são 2, então é di. Então eu coloco assim, ó, o metil, eu coloco o prefixo antes dele ainda, di, para indicar que são 2. E aí a numeração de tal, 3,5. Se tivesse no mesmo carbono, poderia, ó, um para cima e um para baixo. Eu repetiria o número, 3,3 de metil, ok? E aí o nome da cadeia principal, octa, 1N. Podia juntar aqui e emendar sem estresse, sem problema. Então vamos lá rapidinho fazer os exercícios. Esse aqui, gente, é crucial. Essa nomenclatura você tem que saber. Como eu falei, tanto a normal como a ramificada vai se aplicar em toda a química orgânica, em todos os compostos orgânicos. Então isso aqui tem que treinar bastante, viu? Vamos aproveitar aí umas 2 semanas para treinar isso. Então, o nome oficial desse composto, né? Então, você primeiro vai lá, tem que achar a cadeia principal, ok? Então, ali separando, né? Quem é a cadeia principal? O que tem maior número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fosse aqui 1, 2, 3, 4, 5, só que esse 5 aqui teria 2 ramificações, né? Grandes, ó. Tá vendo? E aqui, se eu viesse aqui, só teria 2 ramificações grandes. E fazendo isso aqui, eu vou ter 3 ramificações, tá vendo? Diferenciei aqui, ó, a verdinho, o etil e o metil. Então verifiquem aí. Preste atenção nesse fato. Então, numerando a cadeia a partir da extremidade mais próxima. 1, 2. Se fosse aqui 1, 2, 3. Então aqui ganhou. Ok? A direita aqui ganhou. Então agora é só dar o nome. 3 etil, 2,3 dimetil, pentano. Ok? Vamos lá, esse composto aqui, cadeia principal. Você tem que olhar a bifurcação. A reta vai dar mais do que se você descer? Então, não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que se você desce aqui, empatou. Mas aí apareceria só essa ramificação grandona aqui, né?
e mais 2 aqui. E agora aqui não, ó, tem 4 ramificações, em vez de 3 se você descesse aqui. Então, o maior número de ramificações possível é indo reto. Critério de desempate. Então agora é só dar numerar, né? Então numero a partir da esquerda, que está perto aqui, ó, número 2, ok? Então numerei, agora eu vou citar. Primeiro, ordem alfabética, então. Aqui é o metil, metil, aqui é o propil, ou N-propil. Mas você vê a letra P aqui então, né? O propil. E aqui o metil. Na ordem alfabética, aqueles prefixos sec, terc, eles não entram. O único prefixo que entra na ordem alfabética é o iso. Então o iso, propil, isobutil, a letra I que está na ordem alfabética. No N-propil é o P, e nos butis, né, os demais que não é o isobutil, é o B, ok? Mas vamos lá. Então são detalhezinhos, gente, tem que lembrar. Então aqui, ó, o nome desse composto, na ordem alfabética, met, prop, né? Então o met vem antes, M-N-O-P. Então veja bem, o tri aqui, o que indica a quantidade, não entra na ordem. O que entra na ordem é o M, ok? Então 2,3,5 trimetil, 4 propil, heptano, o nome da cadeia principal. Tranquilo? Então cuidado nos detalhes aqui para essa nomenclatura. É só praticar. Mais um, vamos finalizar. Faço aí. Então de novo, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empata. Só que se eu vou descer aqui, eu teria 3 ramificações. E se eu for reto, tem 4. Então, cadeia principal tem que ir reto. Ok? Destacando as ramificações ali, então, ó, são 3 ramificações metis e uma propil. Numerando a partir da extremidade mais perto. 1, 2. Aqui seria 1, 2, 3. Então, perderia. E agora é só citar em ordem alfabética. Né? 2. Destacando ali as ramificações, né? Então, 2,3,5 trimetil, 4 propil, heptano. Ok? Mais um tempinho aí. Então, esse composto faz as afirmações. Então, observe que aqui tem uma dupla. Tá vendo essa duplinha aqui, ó? Ela vai atrapalhar o maior número de carbonos. Porque se eu descesse aqui, tinha mais, né? Mas aqui eu vou ter que seguir aqui, ó. Por aqui, vem reto. E aqui, ó, se eu for reto tem 1, se eu for descer tem 2. Então a cadeia principal, com certeza, é essa aqui descendo. Então ele é um alceno? Então vamos escolher a cadeia principal ali, né? Tem que descer, ó. Então julgando, esse composto aqui, ele é um alceno? Tá vendo uma dupla aqui na cadeia principal? Perfeito, então ele é um alceno. Ok? Possui 3 ramificações diferentes entre si? Não, ó. Aqui ele só tem, ele só tem metil, metil. E aqui qual o nome dessa ramificação aqui, ó? Isopropil. Tá vendo, ó? 3 carbonos do meio se ligando. Então, 1 é verdadeiro, 2 é falso. 3, apesar de ter fórmula molecular C11H22, não é um hidrocarboneto. Bom, não tem nem que verificar, conte a fórmula, deve estar certo, mas ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. E possui um total de 4 carbonos terciários. Então, aqui destacou, ó, terciário aqui, aqui, aqui e aqui, verdadeiro. Então ficou letra A, né? Ok? Indique o nome do seguinte composto orgânico e sua função correspondente. Então ele tem uma dupla. Se ele tem uma dupla, eu sei que ele é um alceno. E já matei a questão. Só tem uma opção, né? Tem uma dupla, ele é um alceno. Mas vamos lá. Cadeia principal. É essa aqui reta. Ok? Aí você fala, se eu dobrasse aqui, você ia ver que dava o mesmo nome. Então vai a reta, que é mais prática. Qual o nome desse composto então? Começa a numeração daqui, né? Por causa da dupla. Então no carbono 3 tem o metil. 3 metil. 3 metil, 1 penteno. Então observe que eu posso escrever do lado de fora.
3 metil, desculpa, 4 carbonos, 1 buteno, ok? Que é o alceno aqui então, letra E. Vamos lá, faço aí. Então ele quer saber a soma dos números de que localizam as ramificações na cadeia principal. Então, a cadeia principal, né? É a reta mesmo. Então, a soma nas ramificações está no carbono 2 e no carbono 4. Então, se eu somar, observe que no carbono 2 ele tem 2 metis, ó. É 2,2,4 trimetil pentano, ok? Então, somando 2 mais 4. Essa era a questão. O nome desse composto. Observe aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu for reto, 8, 9. Mas se eu descer, 7, 8, 9, 10. Perceberam que aqui você vai ter o maior número de carbonos, ó? Então vai ter que descer. A numeração tem que ser a partir daqui da direita, ó, mais perto da ramificação. Ali está bem longe. Então a numeração parte da direita, ok? E aí o nome, aqui no 4 tem um metil, no 5 tem um metil e no 4 também tem um etil. E o nome do composto é decano. Então vai ficar 4,5 de metil, 4 etil, decano. Observe que eu juntei aqui, ok? Bom, gente, então essa parte é extremamente importante. Tem uma lista de exercícios aí de cadeias ramificadas para vocês fazerem bastante. Tem que treinar muito, ok? Agora isso aí é com vocês. Não esqueça, essa parte aí é fundamental.